Na última aula, nós aprendemos um pouco mais sobre as transformações ou reações químicas, que é quando nós temos a formação de um novo produto a partir da interação entre outras substâncias. E aí, hoje eu quero te perguntar: você sabe qual é o significado de combustão? O que significa combustão? Combustão é um exemplo de reação química. Reações de combustão é o tema da nossa aula de hoje, então vem comigo! E eu vou começar a aula de hoje te apresentando o significado de combustão. Então, anota lá no seu caderno. Combustão é o ato ou o efeito de queimar. E eu quero que você analise essas três imagens que eu trouxe que estão aqui no slide. Um foguete, uma panela em cima do fogão e uma fogueira. E aí eu te pergunto, o que faz esse foguete se movimentar? O que faz com que a chama do fogão se acenda? O que faz, o que alimenta a chama da fogueira? Será que essas imagens aqui representam reações de combustão? Quem são os combustíveis que alimentam cada uma dessas ações aqui? Se você analisou bem as imagens, você percebeu que elas têm algumas características em comum. Todas elas possuem a presença de energia. Nós percebemos a liberação de energia em todas essas ações. Outra coisa que a gente consegue perceber é a presença de chamas e também a presença de calor. Então, essas evidências nos mostram que todos esses processos aqui são processos onde acontece uma reação química. E essas reações químicas, então, a gente chama de combustão. No caso do foguete, nós temos uma mistura de combustíveis que faz com que ele entre em propulsão e saia da órbita da Terra. Já no caso da panela aqui, nós temos o gás de cozinha como combustível. E aí a gente utiliza um fósforo ou algum outro objeto, né, para fazer com que a chama se acenda. No caso da fogueira, nós utilizamos como combustíveis a lenha seca, o carvão, a madeira, e aí isso deixa, então, faz com que a chama fique acesa. Mas o que será que acontece microscopicamente durante uma reação química? Porque ao olho nu, é isso daqui que a gente enxerga, o que está aparecendo nessas imagens. Mas e microscopicamente? Aquilo que a gente não enxerga, o que será que acontece com os átomos durante uma reação química? O que será que acontece com os elementos químicos? Será que tem perda de elemento químico, de átomo? Será que tem ganho de átomos? O que será que ocorre? E para te explicar como acontece tudo isso durante uma reação química, nós vamos fazer um churrasco. Isso mesmo, nós vamos fazer um churrasco. E nós preparamos um churrasco nesse final de semana para poder te explicar melhor esse conteúdo. Então vamos acompanhar. O que será que nós precisamos para acender uma churrasqueira? O que a gente precisa para manter a churrasqueira acesa? Para fazer o fogo, deve-se utilizar um material que queime com facilidade. Neste caso, nós estamos utilizando o carvão, que é classificado como nosso combustível. Mas para acender esse carvão, nós precisamos de outros ingredientes. Precisamos da presença de calor para dar início a todo o processo de combustão do carvão. Então, neste caso, nós vamos utilizar palitos de fósforo aceso, acendedores automáticos, um pedaço de papel e óleo, que vão ser queimados até que o calor entre em contato com o carvão. Mas para que essa chama se mantenha acesa, é preciso de um ingrediente muito importante. Ele é o responsável por alimentar a chama. Você sabe que ingrediente é esse? O Jefferson utiliza o secador de cabelo para acelerar esse processo. Esse ingrediente tão essencial é o oxigênio, o gás oxigênio. Se não existisse oxigênio em um ambiente, não é possível fazer o fogo. Resumidamente, nós precisamos de 3 ingredientes essenciais para acender o fogo. Vamos ver se você prestou atenção. Nós precisamos do nosso combustível, que no caso nós utilizamos aqui o carvão. Nós precisamos do ponto de ignição, ou seja, da fonte de calor para acender esse carvão, que no caso nós utilizamos o fósforo, usamos acendedores, usamos o óleo, né? E por fim, o ingrediente mais essencial de todos, o gás oxigênio. Se não tiver o gás oxigênio,
a chama do fogo, ela não se mantém acesa. A gente utilizou aqui o secador de cabelo somente para acelerar o processo, mas se não houver gás oxigênio no ambiente, de nada adianta. Agora eu quero te mostrar que esse tipo de reação química, porque o fogo é um exemplo de reação química, é um exemplo de reação de combustão, esse tipo de reação química pode ser representado através de uma equação. E agora nós vamos ver como é que é a equação química do fogo, o que aconteceu ali durante essa reação. Então, aqui temos a equação química da combustão do carvão. Vamos tentar fazer a leitura dessa equação. Acompanhe comigo. A seta azul, que você está vendo aqui no slide, ela mostra a direção, né, que tudo acontece. Então, vamos primeiro tentar fazer a leitura dos elementos químicos que nós temos aqui. Nós temos aqui representado pela letra C, que é o carbono. O S aqui embaixo significa que ele está no estado sólido. Tá? Então, o carbono da nossa reação era o nosso carvão, tá? Então, que era o nosso combustível, né? O nosso carvão. Nós temos também a letra O, que se refere ao gás oxigênio, tá? Então, o G aqui se refere que ele estava no estado gasoso. E lembrando, vamos ver se você lembra, o que significa esse número 2 aqui embaixo desse símbolo O? Significa que nós temos dois elementos de oxigênio. Então, nós temos uma molécula formada por dois elementos de oxigênio, tudo bem? Do lado de cá da equação, nós temos CO2, né? Então, isso quer dizer o quê? Que aqui está formando a molécula de dióxido de carbono, ou seja, o gás carbônico, e também temos energia. O que essa equação está nos mostrando? Está nos mostrando que nós temos no início do processo o carbono, que está no carvão, nós temos o gás oxigênio, né, que é o nosso comburente, ou seja, o gás oxigênio é ele que vai fazer com que a chama se mantenha acesa. Então, o carvão vai reagir com o gás oxigênio, ou seja, o carbono reage com o gás oxigênio e aí vai formar novos produtos. Que novos produtos são esses? O dióxido de carbono e também a produção de energia, ou seja, ali a produção do fogo, né? Bom, essa equação aqui está representando, então, uma reação química, porque se você percebeu, aqui no início nós temos duas substâncias, o carbono e o oxigênio, que estão reagindo entre si, tudo bem? Quando eles reagem entre si, eles formam uma nova substância. Quem é que é a nossa nova substância? O dióxido de carbono, e daí também transformando-se isso tudo em energia. Então, aqui nós temos duas substâncias reagindo entre si e temos a formação de um novo produto, que é o dióxido de carbono. Por isso dizemos que isso aqui é uma reação química. Outra coisa, essa é uma reação química de combustão. Nós dizemos que a reação química é de combustão quando temos a presença do gás oxigênio e, ao final, a liberação de energia. Dá uma olhadinha agora na imagem que eu coloquei aqui no slide. É a mesma equação de antes, só que de um jeito um pouquinho diferente. Como é que você interpreta essa equação agora? Você lembra da pergunta que eu te fiz no início do vídeo? O que acontece com os átomos durante uma reação química? Será que eles se perdem? Será que tem ganhos de átomos? Vamos ver agora o que acontece. Olha só, se você prestou atenção, no início da reação, nós temos o carbono, que está representado por essa bolinha vermelha, e temos também o gás oxigênio, representado por essas duas bolinhas em azul. E ao final de todo o processo, nós temos o gás carbônico. Prestou atenção? Olha só, no início, nós tínhamos os mesmos átomos, tá vendo? As mesmas moléculas. E ao final, esses átomos eles só se reorganizaram. Então, o que acontece? Durante uma reação química, no nosso caso aqui, da nossa reação de combustão, esses átomos, por conta da energia que eles recebem ali no início, eles acabam se afastando. E ao final do processo, eles se reorganizam. E aí formam uma nova substância, totalmente diferente da substância inicial. Você está vendo que ao final do processo formou o gás carbônico? Na verdade, é os mesmos átomos, olha só. Gás carbônico é formado por carbono por dois elementos químicos de oxigênio. Você percebeu? É os mesmos elementos químicos que tinha lá no início. Ao final do processo da reação de combustão, esses elementos químicos estão somente
reorganizados. E a nossa aula vai chegando ao fim. Espero que você tenha conseguido compreender um pouco mais sobre as reações químicas, sobre o processo de combustão e também sobre o que acontece microscopicamente com os átomos durante uma reação. Acesse o portal do aluno para verificar a sua atividade do dia. Qualquer dúvida, chame a professora. Até a próxima, pessoal! Tchau, tchau!